Gravando, gravando. Fala rapaziada, meu nome é Leonardo Zarelli, sou ex-atleta, desenvolvedor atualmente. E esse vídeo aqui é Comece 2026 cultivando, cuidando dessas 4 esferas primordial na sua vida. É o plano Ecosystem One. E bora pra lá. Antes de começar, vou dar uma introduçãozinha aqui para vocês, que é sobre a filosofia, a arte de pensar e refletir. Muitas vezes, vou até tomar um cappuccino. Bom demais. Muitas vezes as pessoas estão vivendo em momentos que elas buscam informações, conhecimentos, resultados imediatos. E eu estava pesquisando sobre a filosofia e na parte da utilidade sobre a filosofia, nessa questão de resultados imediatos, ela é inútil. Tem um livro aqui, A Introdução à Filosofia, está até sem capa, tanto de ler, essa é bem antiga, do meu tio também, eu peguei lá da biblioteca dele, e ela fala que para resultados imediatos, a filosofia não vai ser boa para essas pessoas que procuram resultados imediatos, mas ela vai ser boa para pessoas que procuram ter sentido na vida, gerar valor naquilo que ela está fazendo, gerar significado. E aí entra a parte que a filosofia, e entra já na parte do ecossistema One e as 4 esferas primordial, que eu não falei ainda, mas vou falar já já para vocês, fica tranquilo. E aí a gente vai seguir aqui. Vou dar uma introdução também por onde eu estou fazendo aqui, ó, é pelo Obsidian, onde eu coloco todas as minhas anotações, tudo que eu tenho, ó, tem notas brutas, notas refinadas, os índices, painel de controle e criação de fluxos como esse. Aqui, ó, se vocês for ver aqui é um pouco do meu mapa neural, de tudo que eu tenho estudado, ainda está no começo esse mapinha aqui, entendeu? Vou até dar um spoiler aqui e vou voltar para onde a gente tinha parado. Bora! E aí, a filosofia vai nos despertar o quê? Vai nos despertar a consciência e vai trazer para a gente um despertar de consciência humana, onde a gente consegue sair da limitação, que é a imanência, onde eles chamam, para a transcendência, para algo mais interno, algo mais, como que eu posso colocar essa palavra? Algo que você não encontra no externo, algo que você encontra no interno, algo que você encontra profundamente, entendeu? Algo que dá sentido na sua vida, como uma vocação, como uma missão de vida, entendeu? Então esse vídeo aqui é basicamente focado nas pessoas que querem colocar um propósito na sua vida, dentro da sua família, dentro da sua vida pessoal, dentro do seu trabalho, dentro até dos lazeres, ter significado no que você está fazendo, saber o que você está fazendo e viver bem, velho. Viver verdadeiramente e não viver como um robô automaticamente em tarefas automáticas, vivendo no automático, vivendo por impulsos, só por impulsos e não o corpo vivendo, o corpo mandando na sua mente e no seu espírito, nas suas emoções, entendeu? E para isso a gente precisa despertar a consciência. E aí eu já dei a introdução, né, falando porque é importante a filosofia na nossa vida, é o despertar da consciência humana. E como a gente consegue ir despertando? O X transformador é perguntas que a gente faz, porque a filosofia nos faz se perguntar, reflectere, né, que fala aqui no livro, é olhar para si. Reflectere é em latim, né, olhar para si, fazer retroceder, voltar atrás, voltar naquilo que você estava passando, vivendo. Vamos supor, eu muitas vezes num domingo, antes de começar a semana, comi muito doce. E aí no outro dia eu já estava ruim e eu tenho algumas vezes acontece de a vista embaçar porque daquele pico, né, de muito açúcar no corpo. E aí você consegue adquirir ansiedade, você adquire pensamentos, estresses
E isso tudo você vai vivendo em prol do corpo e não da sua mente. Você sabe que aquilo vai fazer mal para você, mas você cai naquilo, porque o que está regendo você no momento é o corpo, e não a mente e não o espírito, entendeu? E vamos para o X da questão: qual o sentido da minha vida? O que é realmente importante? Como posso ser melhor? E isso aqui já vai sair um monte de gente do vídeo, porque isso aqui as pessoas acham que é fútil, acham que é coisa de filósofo, é coisa de coisa para perder o tempo, mas é algo atemporal. Isso aqui é a raiz, velho. Isso aqui é a arte de você se questionar e conhecer mais de ti. Os imediatistas vão sair do vídeo, porque eles querem coisas rápidas, coisas que dão resultado longo. Longo não, logo, né? Imediato, mais rápido que imediatamente, quando eu falo muito isso, né? Eles querem as coisas mais rápido que tudo. E as perguntas aqui que você vai estar se fazendo, que eu comecei a me fazer, essa rotina que estou vivendo aqui 10 anos, vai me levar aonde? Essas aqui eu não peguei do chat GPT, eu peguei de mim mesmo fazendo pergunta para mim mesmo no dia a dia. Qual é a minha missão? Esses trabalhos faz sentido? Qual é o meu propósito? Por que não se questionar? Por que só aceitar, entendeu? O livro retrata muito aqui da parte do que a ciência ela pega uma parte específica e se especializa naquilo. A filosofia não, ela junta todas as peças. A ciência é o juízo da realidade. A filosofia é o juízo do valor, é aquilo que ela traz significado. Tem uma passagem aqui, uma parte no livro que ele fala assim, ó: a filosofia não faz o juízo de realidade como a ciência, mas é o juízo de valor. O filósofo parte da experiência vivida do homem, trabalhando numa linha de montagem, repetindo sempre o mesmo gesto. É tipo, ele pega a experiência vivida, a experiência que você está vivendo, e ele começa a fazer pergunta. Não só vê como é, mas ele se pergunta mais como deveria ser, entendeu? Você está trabalhando, você está num trabalho, você se pergunta como deveria ser, não só como é. Consegue entender? Não é só como é. Você tem que fazer isso porque é assim. Você tem que estudar, trabalhar, depois fazer faculdade e tem que fazer isso. E é como é. As pessoas dizem assim pra você. Mas você não tem o direito de falar, mas é assim que tem que ser? Pra mim, é assim que tem que ser? Entendeu? Ainda mais com a tecnologia. É assim que eu tenho que seguir os padrões antigos, tradicionais? Ou eu devo seguir uma linha onde eu sou bom, onde eu me sinto bem fazendo esse trabalho, onde eu vou ajudar muitas pessoas com o meu trabalho, mesmo que ele não siga os métodos tradicionais, entendeu? Então, é uma visão de você refletir, tá ligado? Você precisa refletir. E aí ele fala que a filosofia dá sentido à experiência, é dar sentido à sua experiência, e não só em uma área, mas em todas. E aí a pergunta que eu quero fazer para vocês é: qual caminho vocês estão atualmente? Na imanência? Que seria imanência? A limitação do ser humano, aonde ele tem fome, ele tem sede, ele tem reações instintivas, como eu coloquei aqui, consumismo desenfreado, vícios em rede social, a busca apenas para prazer imediatos, não questionar nada, só realiza, só faz, vive no piloto automático, é mandado e não questiona o que ele está sendo feito pelo que mandou, entendeu? É o medo de mudança. Então, a imanência é a limitação humana. E eu até estudei uma parte da imanência que foi uma parte aí que ele fala a imanência de dentro para dentro. É a ideia que a causa e o efeito estão contidos na própria coisa, não vem de fora. Entendeu?
Então, é de dentro, é o que você é. A mente não é uma coisa separada, mas o processo do próprio corpo existindo e sentindo. Então, eles defendem a imanência, é um dos conceitos da imanência, né? Beleza. E sabendo disso, da limitação da imanência, a gente for analisar, 90% da população vive no próprio instinto. Aqui é o corpo conduzindo sua mente, seu espírito, suas emoções. Quem manda, quem é o capitão do barco aqui, podemos se dizer, é o corpo. Você tem vontade de comer doce, você vai lá e come. Você tem vontade de pedir iFood, você vai lá e pede. Você tem vontade de sair, você vai e sai. Você sabe que é ruim, que vai fazer mal para você, você vai lá e faz. O mal que eu não quero fazer, eu acabo cometendo, né? Tem a passagem na Bíblia. Aquilo que eu quero fazer de bem, eu não faço. Então é uma luta contra o próprio corpo. E 90% das pessoas estão nisso, preso nisso, e algumas outros porcentos estão lutando contra isso, tentando transcender, que a gente vai vir para cá. Que é a transcendência, é a parte de superar. É viver com um propósito, a reflexão de consciência, tipo, ah, velho, eu comi esse doce, mas eu tava fazendo uma dieta ceto-carnívora, uma carnívora, mas eu comi, caramba. Aí você começa a entrar em reflexão, ou você só come e não reflete. Teve momentos no meu trabalho que teve alguns momentos difíceis, e muitas vezes você passa por esses momentos difíceis e você não para refletir sobre isso. Você não para pensar sobre isso. E eu estava caminhando hoje e vi a piscina lá, né? E eles, não sei se vocês já viram, mas algumas piscinas têm um sistema de reutilização da água, né? E quando ela passa no sentido da reutilização, vou até desenhar aqui. Tem a piscina aqui, né? A piscina, vamos fingir que a setinha é a água, né? Aí vamos ver o filtro. E aí ela volta, né? Vamos ver a cachoeira. Tem um disparo de água. E aí ela fazer só um 3 para ficar legal. E aí essa água, vamos supor que essa seta. Beleza, então a água passou aqui pela piscina, aí vai pro filtro, vai pro disparo de água e volta para a piscina. Só que ela passa por um filtro. E muitas vezes a gente teve momentos na nossa vida que passamos por dificuldades, passamos por algum erro, cometemos alguns erros, coisas que acontecem, e a gente não utiliza esse sistema que é maravilhoso se a gente parar para pensar, o filtro. A gente não reflete sobre isso, a gente não anota o que viveu no dia. E a gente não consegue ver o que aconteceu para a gente filtrar, porque essa água vai voltar, mano. Essa experiência que você viveu, talvez você vai viver de novo. E esse filtro que a água está fazendo aqui, que o sistema está fazendo com a água, vai te ajudar, vai limpar a água para ela voltar para a piscina. Então, caso você viva essa experiência novamente, se você refletiu sobre esse momento, você já vai estar mais preparado. Você vai saber absorver as coisas que são boas e não só as coisas ruins e as boas, e vai ficar ainda no sistema falhado sem o filtro. Imagina se esse sistema da piscina não tivesse filtro. A água ia ficar mandando água suja, água limpa, tudo junto, entendeu? Ou talvez só suja. Então é sobre você sistematizar alguns processos da sua vida também. E já parto para as partes de sistema. Então, utilize a parte da reflexão, tá ligado? E aí entra a parte aqui do transcendência, que é a reflexão da consciência, a busca de significado, questionamento profundo. A filosofia fala aqui que para você se questionar, uma reflexão é você ir radicalmente nessa ideia que você está se questionando. Ah, estou me questionando no meu trabalho. Você ir profundo. Ah, estou me questionando por algo que eu estou vivendo na minha família.
algo que eu estou vivendo na minha vida. Você se questionar profundamente naquilo e buscando o alicerce. Ele fala que é o radical, buscar radical, rigorosa e modo parcial, modo generalista, que você pega todos os conteúdos de vários lugares sobre aquilo e estuda profundo. E dá trabalho, claro que dá trabalho, mas o que dá trabalho, o que mais dá trabalho é você não se questionar e ficar vivendo num ciclo vicioso e não sair daquilo. Então por que não se aprofundar no que está te limitando para você superar essa limitação, tá entendendo? E aqui na transcendência, um dos conceitos aqui que é a transcendência de fora para dentro. É a ideia de algo superior, externo, separado que governa a realidade. Tipo, na religião é Deus está acima de todos, separado da terra. Na política o rei e o Estado está acima do povo. Na consciência a alma ou o eu é o piloto que comanda o corpo e não se mistura com ele, entendeu? E é você cuidar da mente e do espiritual para que ela cuide da emoção e do corpo, ela comande, domine e guie você. E aí, para a pessoa, o que faz a diferença entre as pessoas que estão na imanência e as pessoas que estão na transcendência ou estão na briga das duas é a consciência, é você ter uma consciência sobre isso. Porque não basta nada você não vai descobrir, você não, se você está vendo esse vídeo, provavelmente você está criando alguma consciência aí dentro da sua mente vendo esse vídeo. Talvez você não sabia de imanência, talvez você não sabia da transcendência, talvez você não sabia nenhum conceito disso, e aí está criando a consciência, que é o The Hurt Problem. Ó, metendo em inglês aqui, que é como se fosse um termômetro. É como se fosse um termômetro. Ele sabe que está 40 graus, mas ele não sente o calor. A consciência filosófica é a capacidade de sentir a experiência. É como é ser você. É você ter essa experiência. Então não adianta nada eu falar sobre a imanência, sobre a transcendência, e você não buscar viver isso. Você precisa viver isso. O cara que é empreendedor, o cara que quer ser empreendedor, não basta ele só ficar lendo livros igual esse aqui. Não basta ele ler o livro do Naval Ravikant, não basta ele ler outros livros como Outra Aprendizagem, não basta ele ler livros Startup Enxuta, outros livros do Nassim Taleb, Napoleão Hill e outros milhares de livros, se ele não viver a experiência, se ele não se lançar, se ele não se colocar à mostra ali, e igual o Startup Enxuta fala, é você construir, medir e aprender. Então, para você medir e aprender, você precisa construir e fazer alguma coisa. Esse vídeo que eu estou fazendo, eu estou construindo um vídeo. E a partir desse vídeo eu vou medir e aprender o que eu preciso melhorar no meu ensino, o que eu preciso aprender mais para transmitir para você que está lendo, o que eu preciso melhorar, quais áreas que eu preciso melhorar para aprender a transmitir isso para as pessoas e evoluir. Então, se você quer evoluir na dieta, no corpo, na mente, você precisa aprender, buscar, aprender e viver. Você precisa viver a experiência. Se eu falo da imanência, talvez muitas pessoas já vivem isso, mas não tinham consciência que estava vivendo isso. E a transcendência, algumas pessoas não viveram isso, não faz isso. Você precisa viver isso para ter a experiência e falar, ah, esse cara está falando alguma coisa de verdade aqui. Ah, esse cara não está falando a verdade. Ah, isso aqui não serviu para mim, entendeu? Você precisa ter experiência. Se serviu para mim, pode ser que sirva para você, entendeu? É sobre viver a experiência. E aqui é um pouquinho da introdução do ecossistema One, que aqui o negócio fica mais tenso. Eu vou abrir aqui para vocês verem. É sobre a parte inicial do texto, né, do vídeo, que foi cultivar as 4 esferas. Então, é sobre isso. É o primordial aqui, ó, o ecossistema One. Não se assustem, mas é como funciona a nossa vida. É um ecossistema total.
E aí entra numa parte muito específica sobre isso. É a parte do espírito, mente, emoção e corpo. É as 4 esferas que, para mim, na minha concepção, que o ecossistema One é a base do ecossistema One, é o que rege todo o resto nas nossas áreas. Se a gente for ver aqui, deixa eu voltar aqui rapidinho. Eu chamo de macromoléculas, macromoléculas, as 4 esferas, que é o DNA. Vamos entrar aqui pra gente. Vou dar uma introduçãozinha, mas não vou contar tudo para vocês. Vou falar só os 4 tópicos em relação. Eu fiz uma comparação aqui para ficar legal, que é a macromolécula. O que é a macromolécula? É uma célula feita de água e ós, mas o que faz ela funcionar é ter identidade, são as macromoléculas. Sem ela, a célula é apenas uma sopa química. Então, a macromolécula é a parte ali do DNA, véio. Então, as 4 principais macromoléculas biológicas são ácido núcleico, que é o DNA, o RNA, guarda as informações e o código. A proteína faz o trabalho e dão a estrutura aos operários. Os carboidratos dão a energia. E o lipídio cria a proteção e a barreira. E a analogia que eu construí aqui das 4 esferas macromolécula é que o espírito é o DNA, os ácidos núcleo. O espírito é a sua essência transcendente, é onde está o seu propósito, sua moral e o design ideal de quem você deve ser. É o código que não deve ser corrompido, entendeu? Então, vou abrir aqui para a gente fazer a comparação para vocês irem acompanhando. Deixa eu abrir aqui outro. Opa! Para ficar mais didático aqui. Beleza. Eu gosto de mostrar. Eu poderia colocar isso aqui pro lado e nem mostrar para vocês, mas eu quero transmitir e passar o que eu tô aprendendo. Talvez esse vídeo vai ficar um pouco longo ou não, não sei. Vamos aí. E aí, beleza. Então o espírito é o DNA, velho. É sobre quem você é sobre aonde você vai puxar energia para ajudar todas as áreas. Então é as 4 esferas. E aqui é onde está o seu propósito, é onde a sua moral, o design ideal, é onde você encontra as respostas, entendeu? É onde é a parte interna, parte espiritual, onde você concentra isso. Beleza. E a mente, então, basicamente, se você não está cuidando do seu espírito, basicamente, fundamentalmente, se você não está cuidando do seu espírito, as outras partes vão ser corrompidas, vão ser danificadas ou vai afetar as outras áreas de alguma forma, entendeu? E não só por isso, entra a parte do RNA e as enzimas, que o RNA, ela lê o DNA, a mente consegue entender, entendeu? O espírito. Então aí vai se alinhando esse ecossistema. Então se o seu espírito está bem e você cuida da mente, uma vai conversando com a outra. E aí vai espalhando para emoção, você vai conseguindo lidar com as emoções, porque você está com o espírito, está cultivando o seu espírito, está cultivando sua mente, está cultivando. Se você está cultivando os dois, provavelmente você vai saber lidar com a emoção e com a imanência do corpo, com os instintos. E aí, beleza, o RNA, ele lê, né? Eu não vou ler tudo, mas a mente é quem lê o propósito do espírito e organiza a execução. Ela é a razão, o planejamento. Se a mente RNA lê errado o espírito, o DNA ela produzirá ações erradas, vícios, doenças, entendeu? Então precisa estar alinhado. Se você está focado aqui, mas a mente você não está cultivando, você não vai conseguir conectar as coisas, entendeu? E eu no próximo vídeo eu posso fazer um vídeo mais específico falando sobre isso e a gente pode aprofundar mais. Eu vou passar mais rápido aqui para vocês também não gastar tanto tempo aqui no vídeo. E a emoção é os lipídios, carboidrato, é a energia, é a proteção, a emoção é a emanência energética, é o que te dá impulso, raiva, compaixão. Mas assim como o açúcar em excesso mata o corpo, como o diabetes, a emoção em excesso intoxica
a vida, ela precisa ser queimada e usada com disciplina. Que aí entra também uma parte do ascetismo, que é a disciplina, que vem lá dos monges, vem lá da antiguidade já, onde eles buscavam ter a disciplina para lidar com a imanência. E aí vem a parte final, que é o corpo, é a estrutura e a ação. O corpo é a manifestação física final, a pedra bruta, que foi esculpida, que permite que o espírito, a mente e a emoção existam no mundo real, que é o nosso corpo, a nossa carne. Beleza. E voltando para cá, para mim não esticar, tem mais coisa aqui, tem os sistemas vitais, tem muita coisa. Eu fico até empolgado porque é muito interessante isso. E se nós, como eu estou fazendo, cuidar das 4 esferas, e eu vou mostrar para vocês os outros sistemas, porque isso aqui é um ecossistema, um organismo, nós somos um organismo e nós temos um ecossistema dentro de nós. Se essas 4 esferas estiver sendo cultivada, tratada, cuidada, as outras áreas claramente vão estar muito evoluídas e vão estar indo bem. Podemos dizer criatividade, valores fundamentais. Você vai encontrar o propósito da sua vida, vai ter gratidão, vai ter fé, vai servir ao próximo, amor próprio, relacionamento saudável, inteligência, nutrição consciente, que já vai partir da concepção da mente com a emoção e com o corpo. A mente e o espírito vai estar guiando os dois. Conexão com a natureza, movimentos de exercício. E aí a gente, resolução de problema, vitalidade energética, memória, experiência. E aí a gente vai partindo já para outras partes, que é os sistemas vitais, que é finanças, família, que a gente vai ter um relacionamento mais amoroso, porque a gente já vai estar mais estável na emoção, no corpo, na mente, no espírito. Então, ao invés de ser ajudados, a gente vai ser os ajudadores na parte do relacionamento, resolução de conflito, vínculo familiar, legado familiar, educação financeira. Se a gente tiver com a mente centrada na parte do planejamento, vamos ter melhor no desenvolvimento do planejamento. E isso aqui eu tenho montado e desenvolvido tudo nessa ferramenta, onde a gente consegue ir controlando, colocando tudo onde a gente precisa desenvolver. E a gente pode desenvolver cada parte, cada área. A gente pode entrar aqui especificamente, já partindo para a parte científica, ciência. Ó, preciso melhorar na finança. Aí você entra. A gente entra aqui. O que a gente precisa melhorar aqui? E vamos ir mapeando e vamos vendo o grau de evolução, entendeu? É basicamente isso que eu estou fazendo, realizações. Igual quando eu fui, vamos ver aqui onde está o trabalho. Aqui, quando eu estava trabalhando no estoque, teve uma época que eu trabalhei em estoque, no pesado, trabalhando mais de 10 horas, 11 horas, eu tracei um plano de entrar para uma área de tecnologia. E aí juntou trabalho, deixa eu ver se eu coloquei estudos aqui, juntou tudo interligado, ó. Trabalho aqui, a esfera aqui e habilidade. Para mim conseguir um emprego onde eu estou atualmente numa startup, eu precisava desenvolver algumas habilidades se comunicar, porque eu ia fazer entrevista, então eu precisava ser eu na hora da entrevista. Habilidades de saber programar, porque eu não sabia, mas quando eu entrei por conta da minha comunicação, de ser quem eu sou, poder ser quem eu sou e não querer passar uma pessoa que eu não era, consegui entrar e consegui me desenvolver porque eu busquei desenvolver essa habilidade, uma habilidade específica que é aprender a aprender. Tem até o livro ali, que está meio longe, que é Ultra Aprendizado. Então eu desenvolvi essa parte específica. E com isso, eu já dei spoiler, no trabalho eu pensei assim, cara, eu preciso entrar num desenvolvimento. Então eu entrei na faculdade de desenvolvimento, comecei a estudar, comecei a focar em mandar currículo, e comecei a fazer as entrevistas. E graças a Deus as coisas foram abrindo, as portas foram abrindo, mas por quê?
E eu centrando esses 4 aqui, fazendo esporte, jogando, gosto de jogar bola, né? Claro, trabalhando mental, emoção e espírito, trabalhando e cultivando essas 4 áreas. E aí as portas se abriram para mim no trabalho. E aí eu fui aí ficar falando aí não é legal, né? E fui desenvolvendo essas habilidades. Então, isso aqui é um todo. Me proporcionou ter mais tempo, ambiente, um lar melhor, ter lazer, como eu estou gravando aqui, que é sábado. Muitas pessoas trabalham no sábado e me proporcionou não trabalhar no sábado esse trabalho, e você ir vendo. E por isso também, o que me fez questionar isso, tô trabalhando aqui nesse estoque, tô trabalhando muito, mano. O que foi que fez me questionar? Podia ter ficado aqui, ó, no piloto automático. Mas não, a consciência se abriu, comecei a fazer reflexão. Por que ficar só aqui? E eu tive um baque grande, porque eu meio que vivia como artesão, né? Como os artesãos digitais, que era... Eu trabalhava 2 horas, 4 horas quando eu era atleta. Você ia lá, fazia o treino pesado, forte, só que depois você tinha o tempo todo. Mas eu ainda não tinha uma consciência tão aberta como hoje. Ainda vivia por muitos impulsos, então não aproveitava o tempo que eu tinha, entendeu? E agora a consciência foi rompendo. E por tanto romper a consciência, eu tô aqui gravando esse vídeo para estar ajudando outras pessoas também possam romper e não viver na imanência, mas viver na transcendência. É sobre isso. E no final do vídeo eu não vou vender nada para vocês, tô fazendo pitch nenhum. Eu realmente senti, até arrepia, eu realmente senti de começar a gravar sobre isso, sobre cuidar, sobre ter o cultivo nessas 3 áreas, nessas 4 áreas, sobre propósito de vida, de falar disso pro resto da minha vida, tipo, pode ser que mude, não sei o futuro, a gente não sabe, né? Acreditamos que a filosofia fala também que ela traz a possibilidade, até marquei, a possibilidade de transcender sob a imanência do homem surgir como um ser de projeto capaz de construir seu destino, capaz de liberdade, né? Capaz de construir o seu destino. Mas muitas vezes tem algo superior que mostra o caminho, né? Então, mas atualmente minha real missão é compartilhar um pouco sobre o ecossistema One para ajudar as pessoas, entendeu? Então, é sobre isso, galera. Eu espero que tenha acrescentado aí na vida de vocês. Vou mostrar um pouco que fiz um diagnóstico, como a tese funciona na prática, para a gente dar uma refletida aí. A tese defende que o sucesso ou o fracasso de uma vida segue essa lógica. Doença. Quando os sistemas vital falha, que seria o sistema... Então aqui seria sistemas, né, vitais, e aqui a macromolécula, né, que é a fundamental para os sistemas vitais funcionar, né? Então, divórcio, sistema familiar, falência no sistema de trabalho, causa da raiz geralmente, vamos supor, exemplos, deu um exemplo aqui, mas eu vou usar outros exemplos também. O trabalho falhou não por azar, mas porque a macromolécula do espírito ético estava corrompida. Tipo, você foi antiético, você roubou lá, você fez cachorrada lá no seu emprego e você foi mandado embora. Porque alguma parte das 4 esferas aqui estava corrompida para você fazer alguma cagada, entendeu? Você não estava cultivando uma dessas, você não estava cultivando todas as esferas, entendeu? Então, e aí a parte do corpo é preguiça, estava fraco, tipo a diabetes, essas partes, velho. Muitos, se você for ver estudos, maior de Alzheimer, de diabetes, foram porque as pessoas comiam muito carboidrato, muito doce, e aí foi desenvolvendo essas doenças. E aí a pessoa não se cuidava, não fazia um esporte, não fazia uma dieta balanceada, né, para cuidar do corpo, não buscava entender.
Até mesmo na antiguidade as pessoas ainda não tinham entendimento sobre isso. E agora que na era da informação, onde você tem IA em todo lugar, ó, a IA aqui, a IA aqui me ajuda a me conectar com essa IA aqui. É até interessante falar, não liga não que eu vou entrando em vários assuntos. Ela é boa que ela só busca os conteúdos que você tem aqui, então ela só busca dados que você tem aqui na sua ferramenta. Então você consegue lembrar das coisas que você anotou e escreveu, não fica anotações soltas no papel. Então temos IA em todos os lugares, tá ligado? Na era da informação. Deixa eu voltar aqui que eu saí do plano. Pera aí. Vou voltar aqui. Aqui. Opa, não é aqui não. É aqui que já acabou. Aí, beleza. Depois eu volto lá no ecossistema. Então, sobre adquirir algumas coisas. É claro que tem vezes que não é por falta de treino, por falta de alimentação. Tem coisas que acontecem que não sabemos, né? Mas o foco é cuidar das 4 áreas. Ah, se você, igual eu passei ontem, fiquei ruim porque eu comi doces bastante, um pote lá de açaí, um copão de açaí. No outro dia eu estava com a mente meio ruim e ainda deu aquela visão turva. Por quê? Porque eu estava seguindo a imanência, eu não cuidei eu deixei o corpo falar mais que minha mente e meu espírito, deixei o corpo e a emoção falar mais alto e ela dominou e eu comi e caí. E muitas vezes é quando você está mais cansado. Então, é saber cultivar isso, saber buscar o equilíbrio. É claro que nem sempre a gente vai buscar o equilíbrio em tudo, mas é você cultivar as 4 áreas. Se você cultiva, a palavra diz também que você cultivar, você vai colher. Tudo aquilo que você semeia, você vai colher, velho. Eu acredito numa lei universal sobre o plantio. Você tá plantando, você vai colher. Então, se você cultivar as 4 esferas, se você cultivar as 4 esferas, por que não? Por que não colher algo bom nas 4 esferas que distribui para sistemas vitais, que distribui para suas ações, que também eu não coloquei aqui, eu não mostrei para vocês, seria as células, que são as responsáveis pelas ações, né? Aí tem algumas ideinhas aqui, mas depois posso fazer outro vídeo. E a cura seria o que? Não adianta apenas tentar consertar o sistema por fora, é preciso voltar para a base, imanência, e aplicar o ascetismo, que é sobre aquilo que a gente falou, se eu pesquisa, é a disciplina para corrigir a macromolécula, que é o espírito, mente e corpo, e a emoção, que a emoção está envolvida com a mente, né? O corpo também. É uma junção, não tem como você falar sobre uma e não falar sobre a outra. Eu acho muito difícil as duas ficarem fora disso, entendeu? Então, esse é um pouquinho da introdução do ecossistema One, é você cultivar o ecossistema da sua vida e conseguir se desenvolver na missão que você está seguindo, no propósito de vida que você está seguindo. E esse é o meu propósito, é trazer a consciência para as pessoas sobre esse ecossistema e elas cultivar as 4 esferas para elas poderem viver a sua missão, uma excelência de vida, algo que tenha significado, algo filosófico que traz significado para a vida delas. E aqui tem alguns casos de estudo, né, que é o modelo psicossocial, que eu vou mostrar um pouquinho para vocês, que seria que os estudos de pessoas que aplicam essa metodologia, né, que eu estou falando. E eu até coloquei aqui, ó, se alguém perguntar de onde você tirou isso, você pode citar essas 2 fontes acadêmicas que validam exatamente suas macromoléculas. Do nada, mano, eu tava pesquisando e eu nem sabia que eu estava estudando um modelo que já existia, que é o biopsicossocial espiritual, que tem a OMC. E aqui eles fizeram várias descobertas. Estudos mostram que pacientes com doenças graves, câncer,
que cuida do lado espiritual, propósito, fé, tem sistema imunológico mais forte, menos depressão, dor na... Peraí, deixa eu puxar aqui. Aonde a gente tava... Opa, tá chovendo, hein? Estudo mostra que os pacientes aqui, ó, de depressão do que aqueles que só tratam o corpo. A validação da sua tese. Isso prova que a macromolécula espírito falha o sistema imunológico, entendeu? Então é sobre isso, é sobre entender que a parte da esfera afeta outras partes. Então você precisa, velho, a gente precisa cuidar disso. E eu defendo muito a gente cuidar das 4 esferas. Mesmo que seja difícil, trabalhoso, mas os resultados aqui, ó, tem um estudo dos CEOs, ó, a teoria da gestão de energia. 2 pesquisadores, Tim Loris e Tony, estudaram atletas de elite e CEOs por 30 anos. Eles lançaram os livros The Power, já fica a dica aí do livro, The Power of Full Engagement, o poder do engajamento total. A conclusão deles, o erro das pessoas é gerenciar o tempo. O segredo do sucesso é gerenciar a energia. É a energia que vem das 4 fontes exatas, que são as suas esferas: física, emocional, mental e espiritual. Aí a quantidade de energia, emoção positiva. Isso que você criou tem um nome muito poderoso na ciência, modelo psicossocial espiritual. Então é sobre isso. Aí já vamos partir para outra aqui. Eu vou mostrar só essa, talvez no próximo vídeo eu mostre as outras aqui da tese epigenética, que também no livro do Como se tornar sobrenatural do Joe DePisa ele fala também sobre isso. É muito interessante estudar sobre isso e aprender. E aqui ele fala: a Organização Mundial da OMS define a saúde não apenas como a ausência da doença, mas como bem-estar físico. Aí defende muita parte da dimensão espiritual. Tem... Aqui eu já falei, né? Voltou. Aqui, ó, do tenista, do Djokovic. Djokovic é o exemplo perfeito do ascetismo, aplicando ao esporte. O ascetismo, voltando, é a disciplina. Eu acho que eu tenho alguma coisa aqui sobre o ascetismo. Deixa eu dar uma olhada. Se eu não salvei. Aqui, ó. Ascetismo. Não vou mostrar de idealista. Depois, no próximo vídeo, talvez eu faça. Ascetismo é a prática de negar os desejos do seu corpo para fornecer o espírito e dizer não ao conforto, à gula, à preguiça, ao prazer imediato. Então, o sacrifício do prazer imediato gera recompensa espiritual e mental, que é uma das melhores para saciar no longo prazo, pode ter certeza. Como você não comer em uma semana de campeonato e vencer o campeonato, tá ligado? É uma sensação que fica pro resto. Porque vamos supor, você come, você tem aquela sensação naquele momento, no final do campeonato você perde. A sensação é terrível. E não só nisso, mas em outras áreas, em outras situações. Isso eu tô falando de uma experiência própria que eu vivi e senti, né? Então é a dieta rigorosa, sem glúten, lactose, a emanência controlada de Djokovic, treino de foco mental extremo, prática de meditação, visualização diária, que é a parte da transcendência. Resultado: tornou-se maior vencedor do Grande Slam. Não lembro o nome de como fala isso aqui da história. Jogando alto nível numa idade, outros já se aposentaram. Aí tem os Blue Zone, né? Que é o pessoal que mora em lugares assim, mais... Aqui, ó, pesquisadores estudaram os lugares onde as pessoas vivem mais de 100 anos. Quiloã, Sardenha, na Itália. Eles não vão à academia, a vida deles integra 4 esferas naturalmente: sistema vital forte, vivem em comunidade, família forte, trabalham no campo até os velhos, trabalhos, rituais sagrados de pausas do espírito, validação. Eles provam que quando o ambiente é a família, o sistema funciona, o individual não adoece. Aí tem essa aqui do Rei Dalio, velho, grande investidor aí, ó, fundador da Berkshire Hathaway, o maior fundo de investimento do mundo. Ele implementou uma cultura de transparência radical.
Ele obriga os seus funcionários a praticarem meditações transcendental, espírito mental. Usa algoritmo para analisar as personalidades e emoções das pessoas. Ele criou uma das empresas mais ricas do mundo baseada na ideia de que a verdade, realidade, mente e a evolução espírito são mais importantes que o lucro rápido. Cara, se nem sei se quem tá aí no vídeo agora, até agora, mas se um dos grandes investidores, Rei Dalio, ele começou como consultor sobre finança, investimento, depois criou uma das maiores empresas do mundo e ele defende o cuidado do espírito, mente e não visa os lucros rápidos, tem um fundamento aí, né? Ele enxergou, ele teve uma consciência que poucas pessoas tiveram, entendeu? E o cara é próspero. Então, por que não prosperar nas 4 áreas? Provavelmente, se nós prosperarmos e cultivarmos as 4 áreas, provavelmente todas as áreas serão prosperas. Sistemas vitais, células, tudo. Tamo junto, galera. É nóis.